Então, nós fornecemos um transformador adequado para a potência da máquina, que é esse daqui, que tem um disjuntor. Então, ligou o disjuntor lá. Essa daqui é a chave geral. A chave geral da máquina, ela tem a possibilidade de você colocar um cadeado. Aqui atrás tem um buraquinho, que para você colocar o cadeado é só você apertar essa parte amarela e você põe o cadeado, ninguém consegue mexer na máquina, tá? Então, para ligar a chave geral é só virar ela para baixo, acendeu a máquina. Segundo passo, soltar o botão de emergência e apertar o botão azul e vamos colocar os parâmetros. Se por um acaso você precisar parar a máquina para qualquer coisa aqui, qualquer emergência, você bate aqui e ela para a máquina imediatamente. Esse botão não precisa ser acionado o tempo todo, é só quando liga e quando desliga a máquina. Aqui você tem um botão de liga e desliga se você precisar reabastecer ou parar a máquina por algum outro motivo. Esse botão azul aqui, se ele não apagar, você tem que verificar os 3 sensores para ver se algum deles está fora do lugar. Colocou os sensores no lugar, vira o botão de emergência, ele apaga. E aí a gente tem as funções da máquina. Botão de massa, que é só liga e desliga. O botão de molde, que é a velocidade com que a máquina corta. O tempo de parada, que é literalmente um tempo que a máquina fica parada para descer mais massa e recheio. É o botão mais sensível para aumentar ou para diminuir o tamanho do salgado. A velocidade do recheio 1, que é o recheio que vai aqui. A massa vai aqui, o recheio 1 vai aqui e o recheio 2 vai aqui. Então, esse recheio, ela tem uma velocidade. Quanto maior o salgado, maior a velocidade do recheio. A velocidade de massa é constante e a velocidade do recheio 2 também é constante. Então, de todos esses botões aqui, a massa e o recheio 2 é liga e desliga. O molde normalmente vai trabalhar numa velocidade um pouco mais alta. Os botões que você mais vai mexer é o tempo de parada e o recheio. Então, aumentou o tempo de parada, aumenta o salgado. Você tem que aumentar o recheio, senão a sua massa, quando descer, ela vai ficar murcha. E se por um acaso, na hora de fechar o seu salgado, ele não estiver fechando na parte de baixo, tem que reduzir a velocidade do recheio, porque está com excesso de recheio. E aí, para a gente mudar os parâmetros aqui, a gente tem os ajustes. Então, tá pronta para funcionar. Vamos começar. Aqui não vai mudar nada, é on e off, é liga e desliga. O molde, quando ela tá no on, ela tá acima de 99. Aqui vai de 1 a 100. Então, 99 é uma velocidade alta, ela corta bem rápido. O tempo de parada também é de 1 a 100. 25 é uma velocidade, é um tempo bem grande que o molde fica parado, então o salgado sai grande. E a velocidade do recheio tem que ser compatível com o tempo de parada. E aqui está o contador. Esse contador aqui, a gente vai usar ele depois que a gente começa a produzir os salgados e tudo. Chegou no tamanho certo, bem recheado, tudo. A gente vem no ajuste, aperta 3 segundos e ele zera. Então, vamos ligar a máquina. Vamos ligar a massa, o molde, o tempo de parada, o recheio 1 e o recheio 2. Liga. Aqui dá pra ver as roscas da massa e recheio, puxando pra frente. Aqui dá pra ver o raspador do recheio 2, do duplo recheio, funcionando também, mandando o recheio ao mesmo tempo que tá mandando o recheio do lado de lá. Aqui o molde tá funcionando. Esse tempo que ele fica parado é o tempo de parada, ok? Se eu quiser fazer um salgado pequeno e não quiser, ele vai cortar direto. Essa é a velocidade, uma velocidade bem alta, tá com 97, tá quase no máximo. Precisei parar a máquina para qualquer coisa, aperta o botão desliga. Sempre procurar parar com ela aberta. Vamos desligar aqui. Deixa só molde. Vamos diminuir a velocidade do molde. Terminei a minha produção. Eu quero parar o molde aberto para poder limpar. Eu venho aqui, ligo, já fico com o botão ali
Abriu, fechou, abriu. Agora, para desligar a máquina, é só apertar aqui, não precisa mudar nenhum número de função. Aperta o botão de emergência, desliga a chave geral, desliga o disjuntor de potência e pode higienizar a máquina.